Paz do Senhor, igreja. Boa noite a todos. Boa noite a todos que estão em casa, ouvindo, assistindo. Paz e graça seja na casa de cada um. Paz e graça seja em toda igreja que hoje abre as portas e continua transmitindo e continua engrandecendo, louvando o nome do nosso Deus. E para a gente continuar e iniciar esse culto, Lucas 10, 20 diz assim: mas não vos alegreis porque vos sujeitam os espíritos. Alegrai-vos antes porque os vossos nomes estão escritos nos céus. Naquela mesma hora se alegrou Jesus no Espírito Santo e disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste às criancinhas. Assim, ó Pai, porque assim te aprouve. É bênção ver que o Senhor nos escolheu hoje pelo Espírito Santo e nos deu entendimento de quem é a pessoa de Jesus, da importância do Espírito Santo, da importância da graça sobre as nossas vidas, da constante luta do Espírito Santo para nos convencer do pecado e adorar o Senhor com todo o nosso ser, entendimento, com toda a nossa força. E essa noite é a noite de adoração. Às vezes você, na sua caminhada cristã, já viu muitos sinais de maravilhas, prodígios, mas o que importa mesmo, Jesus está dizendo aqui, é que nós somos salvos, porque no final é o que resta, é o que importa. Foi por isso que Jesus morreu, foi por isso que Ele ressuscitou, para vir pessoalmente buscar a tua igreja, buscar os seus e viver eternamente, sem problemas, sem pandemias, sem tristezas. Adore o Senhor com toda a sua alma. Deus, entregamos este culto nas tuas mãos, Senhor. Recebe a nossa adoração, recebe o nosso louvor. Em nome de Jesus Cristo, seja engrandecido e glorificado na sua igreja. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Do meu ser, quando eu busco, eu ouço a tua voz e a te não posso descrever tudo que és pra mim, mais que um amigo tu és, mais do que eu possa expressar. Tu és para mim, tua graça não me faltará, teu amor me restaurará. Me alegro em ti, eu quero adorar-te, meu Rei, em
expressar. Tu és para mim, tua graça não me faltará, teu amor me restaurará. Me alegro em ti, mais que um amigo tu és, mais do que eu possa expressar. Tu és para mim, tua graça não me faltará, teu amor me restaurará. Me alegro em ti, me alegro em ti, me alegro em ti, me alegro em ti, só em ti, só em ti. Senhor é a nossa alegria. Senhor é a nossa alegria. Amém, Jesus. Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei deste povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz deste mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei deste povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz deste mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus.
cremos que grandes coisas vão acontecer no nosso coração, Senhor. Pai. Glória a Deus. Motivo de alegria, adorar o Senhor. E agora é hora de adorar Ele com os nossos dízimos, com as nossas ofertas. E para que o Espírito Santo possa abrir o nosso entendimento e a gente depositar com maior alegria ainda, eu queria compartilhar Jó 42, 12 e 13. Diz assim: E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque teve 14.000 ovelhas e 6.000 camelos, e 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Também teve 7 filhos e 3 filhas. Para quem está mais familiarizado com a palavra, sabe que este é o final da história de Jó. No meio termo, Jó perde tudo. A Bíblia diz que ele era o homem mais rico da época, e ele perdeu absolutamente tudo. Aí fica uma pergunta: por que Deus devolveu? Sendo que ele não tinha mais nada para ofertar durante todo esse processo. Não tinha mais nada para dizimar. Só sobrou para ele telhas para se coçar. Mas o coração de Jó se alegrava. Enquanto ele se mantinha, enquanto ele tinha, ele depositava com alegria e amor ao Senhor. Então às vezes você não tenha neste momento, mas se o coração, se o seu coração, se o nosso coração estiver com toda sinceridade, ofertando com alegria no Senhor, Ele é o socorro bem presente no dia da angústia. E Ele virou o cativeiro de Jó, multiplicou muito mais do que ele tinha, porque o coração de Jó se alegrava na presença do Senhor. Traga o seu dízimo, a sua oferta com alegria. Você que está em casa, vai aparecer aqui a conta da comunidade. Pode depositar com alegria, sabendo e crendo que o Senhor nosso Deus é quem nos guarda. No momento que mais precisamos, Ele vira o nosso cativeiro. Deus abençoe, em nome de Jesus.
acende o fogo em mim. Acende, Senhor, o fogo no nosso coração, Senhor. Não deixe o meu amor se esfriar. Acende o fogo em mim, nem a visão morrer. Clamando estou, acende o fogo em mim. Meu ser, meu coração, você conhece. Acende o fogo outra vez, ó, vem me corrigir. Por teu amor, acende o fogo outra vez. Refinado serei, precioso metal, pobre nu, humilhado estou. Vem me ornar, não me envergonharei. Acende o fogo em mim. Acende o fogo em mim. Acende o fogo em mim. Você pode dizer isso ao Senhor? Acende o fogo em mim. Acende, Senhor. Acende, Senhor. Não deixa morrer, Senhor. Não deixa esmurecer, Senhor. Não deixa, Senhor. Acende o fogo, Pai. Acende o fogo em mim. Salvou minha vida, levou meus pecados, quebrou as correntes, foi crucificado. E eu, o que eu faço por ti? Sofreu em silêncio, levou minhas dores, pagou o preço dos erros que cometi. Eu, o que eu faço por ti? A questão é quem sou eu, Senhor, pra viver minha vida e descartar quem tu és, Senhor. Eu não posso descartar, pois tu és grande. És grande, és grande, quem sou eu? Quem somos nós, Senhor? Quem somos nós, Pai? Salvou minha vida, levou meus pecados, quebrou as correntes, foi crucificado. E eu, o que eu faço por ti? Sofreu em silêncio, levou minhas dores, pagou
pecados que cometi eu, o que eu faço por ti? A questão é quem sou eu, Senhor, pra viver minha vida e descartar quem tu és, Senhor. Eu não posso descartar, pois tu és grande, és grande, és grande, quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu pra fazer o que eu quiser? Quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu pra fazer o que eu quiser? Quem sou eu? Salvou minha vida, levou meus pecados, quebrou as correntes, foi crucificado. E eu, o que eu faço por ti? Aleluias, Pai. Aleluias. Glória a Deus por isso, amém. Thank you. Olha, tem pessoas na igreja, glória a Deus. Estava me perguntando para uns assim, porque tem aqueles que sempre falam oi, né, ali no grupo de Zap Zap, lógico que quando o Vitor deixa, né, porque é ele que bloqueia, não sou eu, entendeu? E aí tô vendo lá no fundo, olha lá, ó o Xandão. Ô irmão, paz, tudo bem, querido? Bênção, muito bom. Podemos sentar? Podemos sentar. Eu estou preferindo fazer os cultos sentados, porque eu sou um cara que fico agitado, fico pregando, fico andando de um lado para o outro, né? Então, fico andando de um lado para o outro, quem me conhece já viu assim, eu já quase caí umas 30 vezes aqui. Aí não dá, porque aí as câmeras não conseguem pegar. E o pessoal que tem um pouquinho mais de idade, ainda está em casa, não está podendo vir aqui, né? E que Deus abençoe vocês aí agora. A gente não sabe até quando vai persistir, mas nós estamos fazendo a nossa parte, amém? Muito legal aqueles que compraram o tapete, a iniciativa do Vitor foi muito boa, porque eu vi que meu filho puxou a mim mesmo. Myself, bom vendedor, né? A gente estava com estoque de tapete aí para vender, e ele colocou lá no grupo da comunidade. Então, Deus abençoe aqueles que compraram, né, para que a gente possa comprar novas linhas. E os acolhidos, né, estamos já recebendo aí mais acolhimentos. Tem o pessoal na área de quarentena que ainda não está vindo aqui. Semana que vem ele já vem para cá, troca, né, chegam mais pessoas novas. E assim a gente vai voltando ao normal dentro do possível, sempre para glorificar o Senhor. Foi muito legal esse final de semana também, porque a Soul Music
concluir o trabalho do novo disco. Vai ser muito legal. A gente ficou 4 dias gravando isso daí. Vamos ver se a gente consegue lançar esse ano ainda, né? Aquele que não segue a gente, dá para ver um pouco lá no canal salmusic.oficial no Instagram, né? No Facebook também. E algumas coisas que a gente faz para o Senhor, o que a gente espera sempre com essa banda era poder sair para tocar em igrejas de verdade. Não é uma banda de evangelismo, também se for possível, mas nós queríamos tocar em igrejas, não é pescar e aquário, tem nada a ver isso daí. O que a gente quer é que cada igreja que a gente vá, a gente possa montar um grupo de apoio, porque para que a igreja entenda como receber um dependente químico quando o Senhor enviar para a igreja. Hoje, muitas igrejas não sabem como lidar com isso daí. Aparece lá um alcoolista, aparece um dependente químico, e o que os pastores fazem? Geralmente ligam para a gente, os que estão aqui, ou procuram alguma comunidade terapêutica, mas sendo que muitos casos não necessariamente são casos de internação. Podem ser tratados com uma orientação dentro de uma cartilha do NA e do AA, os 12 passos que a gente também implanta aqui com a visão cristã, é claro, né? Então o intuito da Sound Music é ir na igreja levantar uma pessoa que o pastor fala, essa pessoa aqui quer assumir. Lógico, a gente toca um rock and roll para Jesus, fala da palavra dele, da sã doutrina sempre, e o intuito é esse. Não sabemos como que isso vai ficar agora, então, porque praticamente tudo se virou para as mídias sociais, né? E os cultos presenciais estão meio que limitados dentro da capacidade que o Corpo de Bombeiros coloca aqui em cada estabelecimento. E a gente espera e ora para que essa vacina venha rápido, em nome de Jesus. Amém? Deixa eu ouvir, amém. Muito bom, né? Eu ia falar assim, será que tem uma galera que está com saudade, né? Mas eu não tinha visto, tá aí, olha só que benção. Eu ia puxar a orelha ao vivo de alguns aqui. Glória a Deus por isso. Vamos abrir lá a palavra, continuação da palavra de quarta-feira. O tópico hoje é Parábolas 2, a revanche. Em Mateus 25, a gente vai agora para a segunda parábola no sermão escatológico de Jesus, ali, falando sobre talentos. E eu vou fazer uma série de ministrações sobre parábolas, que, lógico, todos conhecemos bastante, mas se a gente parar para pensar, Jesus não era um cara que ele pegava a Torá e falava assim, eu vou pegar uma interpretação aqui do livro de Ezequiel e vou mostrar como... Não, ele não pregava desse jeito. A anunciação dele, a palavra dele era cura, amor, né? Toda a glória ao Pai, né? E o que ele mostrava, como era o reino invisível de uma forma visível. Como passar a mensagem para o homem daquilo que o homem ainda não vê. Então ele sempre falava, ele começa a ver o 25, ele fala, portanto o reino dos céus, aqui o 25, 14. Ele diz assim, digo também, né, que o reino será como um senhor que ao sair de viagem convocou seus servos e confiou-lhe os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1 talento. A cada um conforme a sua capacidade pessoal. E em seguida partiu de viagem. Vamos orar. Deus, obrigado por esse momento, pela tua palavra, obrigado pelo privilégio sempre de podermos estar aqui, mais um culto a Ti, mais um domingo, Pai, podendo invocar o Teu nome, Deus. Queremos Te agradar, Pai, ensina-nos a Te amar, a amar o nosso próximo,
Que a Tua palavra hoje seja boa semente, Pai, lançada em boa terra, e que frutifique segundo o propósito que o Senhor nos enviou ela, Pai, para que o Teu nome seja glorificado, em nome de Cristo Jesus. Amém. Olha, então a gente conhece já essa parábola. Ele diz assim, olha, tinha o cara, um patrão, um senhor, né? Só que muito legal que é colocado com letras maiúsculas, tudo quer dizer, indagando, fazendo referência. Você vê, a ministração de Jesus é algo simples. A ministração de Jesus não consistia em, porque vai e pega e vai para Isaías, depois volta para... Apesar de isso ser bem legal, né? Porque a Bíblia é uma palavra viva, é algo que vem em ondas, quando você pega e você vê revelações e coisas que a palavra tem. Mas o que consistia a pregação de Jesus? Em perdão de pecados, em cura, em oração, né? E em apresentar como são as coisas que nós ainda não enxergamos. E ele diz aqui que esse senhor, ele ia viajar, quer dizer, ele ia se distanciar, ia ficar fora um período, não avisou o período. Isso nós, assim, ministramos recentemente, né, falando sobre isso, que o noivo não avisou da mesma forma. Repare, é o mesmo contexto de uma forma diferente, para que depois você possa falar assim, eu não entendi o que Jesus quis dizer. Né? Com certeza, um modo mais simples que esse, eu acredito que não há da Bíblia, da gente entender, porque parece contando historinhas, né? E isso, o nosso cérebro que funciona em caixinhas, vai conseguindo encaixar isso. Ele fala, um patrão, ele ia ficar fora um tempo, e ele pegou 3 funcionários ali. E ele pegou e falou assim, para você eu vou dar 5 talentos, para você eu vou dar 2, para você eu vou dar 1. Vamos entender. 1 talento equivale a 6.000 denários. 1 denário era o salário de um dia. Amém? Olha só. Então, 1 denário é o salário de um dia. 1 talento equivaleria a 6.000 dias de trabalho. Isso equivale a 20 anos de serviço. Fazendo uma conta por baixo, um salário atual de R$ 1.500 é como se desse na nossa mão algo em torno de R$600 mil. Para um, né? O outro R$1.200.000, e o outro, isso vezes 5, 5 vezes 6, e o outro 3 milhões. É isso? Acertei na conta? Amém. Perfeito. E ele cita fácil, claro, né? Deus deu a cada um conforme a sua capacidade pessoal. Parece até que é meio injusto. Poxa, ele só me deu 1. Por que ele deu 5 para o William? Por que ele deu 2 para o Carlos? Se a gente pegar claramente a continuação do verso 16, ele diz assim, o que havia recebido 5 talentos, saiu imediatamente, investiu-os e ganhou mais 5. Eu gosto dessa palavra, dessa tradução, King James, imediatamente. Ele entendeu qual foi a postura do patrão, Deus colocou aquilo na mão dele e imediatamente ele já traçou um plano do que fazer com o que Deus colocou na mão dele. Da mesma forma, verso 17, igual ao que agiu o de 5, aquele que recebeu 2, ele agiu da mesma forma, imediatamente ele traçou um plano de trabalho. O verso 18 fala sobre aquele que recebeu os R$600 mil, né? Porque às vezes uma pessoa fala, recebeu 1 talento, não, equivale a R$600 mil. E eu vou já enfatizar isso. Entretanto, o que tinha recebido 1 talento, fez o quê? Afastou-se.
Afastou-se, quer dizer, cavou um buraco na terra, escondeu o dinheiro que o seu senhor havia confiado aos seus cuidados. Vamos analisar isso aqui. Primeiro, cara, os caras eram escravos, servos daquele senhor. Amém? Perfeito. Esse senhor tinha obrigação de repartir parte dos bens dele com eles? Não tinha nenhuma obrigação. Deus não tem nenhuma obrigação conosco de nos dar nada. Esse lance de eu determino está amarrado. Eu já vi uma cena assim, né? Que está Jesus assim, o cara falando, determine, Jesus fala, me obrigue. O que a gente precisa entender é a palavra, a vontade dele. E essa vontade aprouve no coração de Deus, nasceu no coração de Deus. Ele falou assim, eu vou dar para você 2 talentos, segundo a capacidade. E eu já me questionei muitas vezes, por que Deus não me deu certas coisas? E quando a gente olha essa parábola, a gente entende o porquê. Porque cada pessoa tem a sua capacidade pessoal. Então a gente precisa entender aquilo que nós somos chamados. E não questionar. Eu fico imaginando, se ele distribuiu isso na hora, pois os três servos ali, 5, 2 e 1, eu fico imaginando o que recebeu um falar assim, pô, só um? Cara, equivalia a 20 anos de trabalho. Vamos entender uma outra coisa? Né, que a gente vai ver o que acontece quando esse senhor volta. O patrão, o senhor, né, ele compartilha aquilo, e as pessoas, eles pegaram e vão investir aquilo. Então, quando Deus compartilha algo dele conosco, é para que a gente também viva disso. Mas não quer dizer que é nosso. Porque nós temos esse sentimento de posse das coisas. Nós temos sentimentos de posse de pessoas. Tem sentimento de posse de bens materiais. Tem sentimento de posse de emoções. E a gente precisa entender que nada disso pertence. A gente é servo, escravo. Nós nem merecíamos. Eu fico imaginando assim, ó. Pois se Deus não... Eu falo assim, poxa, eu não queria que Deus me desse nada, porque eu já vou ter muita responsabilidade nisso. Se Ele não te der nada, você continua com o quê? Com nada. Correto? Porque você não tem nada. Ele não te dá nada. Agora vamos entender. Ele nos deu. Ele olhou para o nosso coração. Ele viu a nossa capacidade. Ele viu aquilo que é preciso. Falou assim, você é capaz de fazer isso. E uma coisa que eu aprendi, tanto como empresário, como ministro da palavra de Deus, é que eu falo assim, Senhor, será que isso daqui... eu gostaria. Se o Senhor me der esse talento, mais um talento desse, eu vou investir e fazer isso aqui. Aí Ele não dá. E eu pergunto, por que o Senhor não deu? Sabe assim, não tem uma resposta de Deus. Porque você falta aperfeiçoamento ainda nessa área. Não, cara, não tem. Ele simplesmente não dá. O patrão não tem que dar satisfação para o funcionário do porquê que ele deu, porquê que ele fez ou não, entendeu? Então eu falo assim, por que o senhor não poderia... Nossa, eu gostaria de fazer isso, gostaria de fazer isso daqui também, mas a resposta está dada. Qual é a resposta? Você não é capaz, porque se você fosse capaz, você já teria recebido. Correto? É isso que a gente precisa entender. E aí então nós às vezes olhamos pessoas, tanto na vida, eu almejo isso, a gente precisa entender a diferença entre aquele que se afasta e aquele que corre imediatamente para
produzir frutos. Era muito comum naquela época enterrar dinheiro. Era muito comum, né? Porque você entenda, não tinha colchão de mola na sua casa, não tinha cofre, entendeu? Vamos só entender, onde que as pessoas, elas construíam buracos e armazenavam coisas no solo, não só dinheiro, mas era muito comum ter os buraquinhos com pedra, vai pondo, faz as paredes de pedra e fica ali o alçapãozinho. Então, assim, esse cara, veja bem, ele colocou o dinheiro num lugar seguro. Os outros arriscaram, correto? Agora vamos entender, né? O propósito disso. O propósito. Então, pegando o verso 19. Após um longo tempo, retornou o senhor daqueles servos e foi acertar as contas com eles. Por quê? Porque aquilo não era deles. Ele repartiu com eles e falou, ó, eu volto, beleza? Eu tenho certeza que ele deu instruções. Eu tenho certeza que as pessoas conheciam o Senhor que eles tinham ali. Você conhece a pessoa que é o seu líder, a pessoa que é o seu gerente, diretor, né? O seu esposo, esposa, você conhece. Então eu tenho certeza que esse Senhor instruiu, falou, ó, vou deixar, porque, olha, a sua capacidade é essa, e a gente precisa entender, agora eu posso mudar de capacidade? Eu posso aprender? Pode aprender. Pode aprender. Só que aí você vai aprender com o risco de perder. Então fala assim, bom, isso não é para mim. Por que não conseguimos alcançar certas coisas? Mesmo que a gente tente se esforçando para alcançá-las. A gente precisa entender que é a vontade de Deus. E às vezes a vontade de Deus é, querido, tá bom, não se arrisca, tá beleza. A sua capacidade é essa. O importante é você entender que esse equivale a 20 anos de salário. Quer dizer, não é qualquer quantia, não são pequenas coisas que ele tem nos dado. Por mais que a gente fale assim, ó, parece injusto da parte desse Senhor, dar para outro, 2 e 5. Não é injusto, pelo contrário, é inteligente, é justo, é o que a gente precisa. Entender qual foi o talento que ele colocou na nossa mão, segundo a nossa capacidade. E às vezes ele coloca um talento e a gente nem sabe que tem aquela capacidade. E recebe o talento, quer dizer, mas ele sabe. Ele sabe. Se ele sabia que esse servo iria enterrar o dinheiro, ele daria para ele? Olha, vamos parar. Eu tenho certeza que ele enxergou nele uma capacidade, mesmo que seja para um talento. Então nós devemos corresponder à expectativa de Deus para as nossas vidas. Por mais que a gente não consiga surpreendê-lo, mas Deus é um Deus que se agrada daquele que o busca, daquele que quer agradá-lo, daquele que faz as coisas segundo a tua vontade, segundo estuda, ora, fala, é assim que Deus quer que eu faça. Verso 19, após um longo tempo retornou, já lemos verso 20. Então o servo que recebera 5 talentos, se aproximou do seu senhor, lhe entregou mais 5 talentos, informando, o Senhor me confiou 5 talentos. Eis aqui mais 5 que eu ganhei. Respondeu-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, muito confiarei em tuas mãos para administrar. Entra e participa da alegria do teu Senhor. Se a gente parar aqui para entender, mesmo como servo, essa pessoa, esse dinheiro, ele ficou ali, e ele com certeza viveu desse dinheiro, amém? Correto? Porque para investir tem que ir, tem que fazer um monte de coisa, e ele não tinha do bolso dele. Então ele com certeza usou aquilo com inteligência da capacidade que Deus deu para ele. E aí Deus então promete que ele será
colocado ainda sobre algo maior, mas que vai acontecer ainda no futuro. Então, a gente precisa entender que quando Deus nos dá algo, é para o presente e para o futuro. Então, quando você recebe algo de Deus, você fala, poxa, isso daqui tem que reverberar, como dizia o Cezinha, né? Reverbera aí, irmão, né? Tem que reverberar para o futuro. Quando você traz um amigo para ouvir a palavra, quando você fala um verso, quando você dá um bom testemunho não é ficar pregando como um chato. Bom testemunho é fazer o que é certo. Entende? Em qualquer lugar, em qualquer ambiente, até sozinho. Porque a gente tem que dar bom testemunho para os anjos. E os demônios também estão vendo. Então a gente nunca está sozinho. A gente precisa entender assim, que essa bênção, esse galardão de Deus é algo que começa aqui na terra. A salvação não é que nós vamos ser salvos, nós estamos salvos. A gente precisa entender isso. Deus colocou na sua mão, Amanda, já um talento para que você não enterre, mas o multiplique, segundo a sua capacidade. E com certeza, isso que ele está dizendo aqui, por mais que a gente possa falar sobre coisas de business, de emprego, de estudo, de pregação, de igreja, de louvor, mas na verdade o que é isso daí? O que é os juros? O que é essa aplicação que você faz aquilo? É ganhar pessoas para o reino. É reverberar, é multiplicar. E isso, veja bem, quem salva é Jesus, quem convence do pecado é Jesus, correto, mas foi dado a nós a missão de levar a palavra. Eu não tenho que convencer ninguém, eu falo, ide pregar, diz a Bíblia. Então eu tenho que chegar e eu ministro. Estou dando bom testemunho, a pessoa se aproxima, ela gosta de você, em um momento certo, ela começa a ver as suas atitudes, ela fala, essa árvore é boa, porque a gente conhece a árvore pela goiaba, entendeu? Ela começa a ver, todo mundo quer ficar do lado de gente que é boa. Todo mundo quer andar com gente que é legal, com gente que é inteligente, com cara que nivela, nós temos que nivelar por cima. Porque se a gente nivelar por baixo, a gente vai por baixo também. A gente precisa entender, nós somos a soma das 5 pessoas que mais nos relacionamos diariamente. Isso é uma estatística. Verso 22, assim também aproximou-se o que recebeu 2 talentos e relatou, Senhor, 2 talentos me confiaste, trago-lhe mais 2 talentos que ganhei. O Senhor lhe disse, muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, muito confiarei nas tuas mãos para administrar. Entra e participa da alegria do Senhor. Eu vou enfatizar essa frase sobre fiel no pouco, o muito colocarei nas tuas mãos. Sabe assim, certa vez, só muitos anos atrás, eu tinha um irmão que ele estava orando para Deus dar um Santana para ele. Isso foi em 1994, acho, sei lá. É porque ele queria um Santana, que o carro dele era um Santana, e ele tinha um Corcel daqueles Corcel antigo, não era nem o Corcel 2, é um Corcel 70 e alguma coisa. Caindo aos pedaços. Sabe assim, não lavava, sujo, feio, detonado, tal. Ele fala, não, porque eu quero um Santana. Cara, e eu lembro, ele orava, ele falava assim, não, você vai ver, Deus vai me dar um Santana. Eu falei, cara, Deus não vai te dar um Santana. Mas por que Deus não vai me dar? Porque você não cuida nem do que você tem. Você não consegue conservar o pouco que Deus colocou na tua mão. Repare que ele chama de pouco o que ele deu, 20 anos de salário. Veja bem, ele chama de pouco.
A gente não consegue administrar, às vezes, a própria casa. O marido, a esposa, o filho. A gente não consegue administrar o nosso horário. A gente não consegue administrar o relógio espiritual. Poxa, eu vou orar, eu vou ler a Bíblia, eu vou fazer um devocional. Eu vou ao culto, mesmo que seja online, porque você vai ao culto. Ir ao culto online é a mesma coisa que ir à igreja. Por quê? É a mesma coisa que você entrar para comprar uma roupa online. Você foi até a loja e comprou. Você foi até a igreja e entrou no culto. Mas é muito melhor presencial, correto? É muito melhor. Porque a igreja é isso. A igreja é isso. Isso é um subterfúgio. Isso é um subterfúgio. Mas que a igreja deixa de existir se não tiver capela e cadeira? Não. Lógico que não. Tolo o pastor que fala isso daí. O reino não é... Deus não habita entre paredes, entre coisas feitas por homens, né? Aqui é a comunhão dos santos, é a união dos santos. Então, assim, faz uma listinha daquilo que Deus te deu. Deu em termos de capacidade espiritual, do que você já leu na Bíblia, do que você já ministrou, do que você já orou. Repare como era a sua vida 3 anos atrás, e se nesses 3 anos que passaram, porque aqui não fala quanto tempo esse Senhor demorou, mas eu, por exemplo, assim, ele me deu, ele chamou eu e falou, tá aqui os talentos para você, Chico, em 1991. E eu sabia o que eu tinha que fazer quando ele me chamou. Eu falei, então eu fui imediatamente me capacitar para fazer aquilo pelo talento que ele colocou na minha mão. Talento não é talento de cantar. Talento era uma moeda. Amém? É que ele fala a parábola para que a gente entenda que é algo de valor. Que Deus tem para nós é algo de valor. É algo que talvez você não ganhe a vida inteira. E o que ele chama de pouco. Então, se a gente conseguir administrar o pouco que ele tem nos dado, com certeza ele vai falar para você. Por quê? Porque esse retorno é na vinda de Jesus ou quando você morrer. Amém? E aí ele vai falar, deixa eu procurar lá. Perfeito, Caio Constâncio. Cuidou bem da Carol, hein? Fez 3 filhos. Prosperou, abriu um negócio. Olha só, ministrou a palavra, gravou um monte de CD crente para os caras, evangelizou, multiplicou. Eu te dei, tu multiplicou bem, Caião. Então, entra aqui, porque aquele pouco que eu te dei, agora, entenda, eu vou te colocar aqui no céu, nos estúdios intergalácticos de Orion. Eu fiquei, o pastor Eduardo, um dia falou que ele teve uma visão do instrumento, que era uma coisa galáctica, diz que ele tocava uma corda e era como se tocasse 300 instrumentos ao mesmo tempo. Eu me lembro disso aí, correto? Então, assim, o que nós temos, Deus chama de pouco, mas é algo de valor, amém? Então a gente precisa aprender a ser fiel nisso que Deus está colocando na nossa mão, Aninha. A gente precisa aprender a ser fiel, falar assim, ó, poxa, Deus me chamou, me pôs ali, ou eu toco, ou eu ministro, eu sou voluntário, eu venho ajudar os acolhidos, ou eu sou assistente social, ou eu sou pastor, ou eu sou missionário, ou eu simplesmente sou nada. A única coisa que eu faço é eu ajudo financeiramente, eu compro tapete, eu participo das coisas, mas eu oro pelos irmãos, leio a palavra, Então, assim, eu tenho certeza que essa pessoa, que às vezes fala assim, não, ele não faz nada. Ele faz. Porque tem muitas pessoas que oram, que fazem mais em oração do que muitos que fazem presencial. E a oração é o que move, né, cara, as coisas pela fé. Perfeito. Verso 24. Chegando finalmente o que tinha recebido apenas um talento, que ele fala assim, apenas um, né? Apenas 20 anos de salário para administrar, adiantado, entendeu? Explicou-lhe, Senhor, eu te conheço, eu sei que és, veja bem, ele conhecia.
Entendeu? Entende? Você lembra que eu falei? O servo sabe quem é o patrão, quem é Deus, quem é o seu gerente, diretor, pastor, o que seja, entendeu? O servo sabe, conhece, fala assim, ó, eu sei que és. Perdão, viajei no versículo onde eu estou. 24. Eu te conheço, sei que és um homem severo. Ó, é Jesus falando isso, amém? Eu sei, e ele está falando, o reino de Deus é assim, ó. Eu sei que és um homem severo, que colhe aonde não plantou. Cara, olha que paradoxo. Colhe aonde não plantou. Cara, isso é muito profundo. Eu não consigo explicar ainda, mas eu entendo que é assim, ó, mesmo ele tem tanto poder que ele nem precisa da semente para criar. Colhe aonde não plantou e ajunta aonde não semeou. E é muito, muito forte isso aí. Por isso, verso 25, tive receio e escondi no chão o seu talento. E repare, ele fala o teu talento. Ó, então assim, todos eles tinham algo em comum. Tanto os que multiplicaram quanto o que escondeu. Eles sabiam que tudo aquilo que estava nas mãos deles não eram deles. Nós não temos nada, irmão. Nada. Se a gente morrer, verme vai comer. Não adianta nem pôr a aliancinha de casamento que vai ficar lá no caixão com os ossos. Não leva nada. Nada é teu. E o espírito volta a Deus que o deu. Nem o teu espírito é teu. Quer falar assim, eu vendi minha alma para o diabo. Quem falou que ela é tua para você vender? Não dá, né? Perfeito. Ó, de volta o que te pertence. E, cara, ele toma uma pancada de Deus aqui. Sentenciou-lhe, porém, o Senhor, servo mau e negligente. Sabias que colho onde não planto e ajunto onde não semeei. Então, por isso, ao menos deveria ter investido meu talento no Bamerindos, no Itaú, no Bradesco, né? Põe na poupança, mais ele vai render lá, que seja 0,3, nem sei quanto está dando poupança hoje, mas devia ter colocado no banco para que quando eu voltasse, recebesse o dinheiro. E mesmo que fosse pequeno, não precisa dobrar como os outros, né? Os outros dobraram, né? Pegou 2, entregou mais 2, 5 mais 5. Mas, por eu estar aqui, ó. Cara, meu frutinho, Senhor, meu frutinho é esse aqui, sabe, assim. É aí, ó. Abri um grupo caseiro lá em casa, tal. A gente ministrou a palavra lá. O vizinho aceitou Jesus. Tá aqui, ó. O vizinho. Sabe, o vizinho. Um vizinho. Um vizinho. Quantas pessoas você já ganhou para Jesus? Uma pessoa multiplicou. Entendeu? Por quê? Um bom testemunho, uma palavra. E sempre falando assim para as pessoas, mostrando o constrangimento que é o amor de Deus, porque ele me constrange. Eu tenho ficado constrangido com o amor de Deus. Eu tenho sentido vontade de chorar, às vezes quando eu chego aqui, ouço a música e tal. Tenho sentido vontade porque eu falo assim, Senhor, a gente não merece nada disso, é constrangedor. A gente não pode oferecer nada para Ti. Nada. Lucas 12, 48, sem tirar daí. Abre lá. Muito legal é que aqui também ainda é o sermão escatológico de Jesus, só que narrado pelo livro de Lucas. É muito legal esse capítulo, cara, de Lucas 12. Tem muito versículo, tem bastante coisa. Mas eu vou focar só no 48. É assim, ó.
Mas antes eu quero só para você ver assim, ó, o verso 41, Pedro pergunta para Jesus assim, ó, do 12. Para você ver como Deus tem um cuidado da gente. Pedro pergunta assim, Senhor, quando você propõe essas parábolas, você está falando isso que é para nós ou que isso é os outros que têm que fazer? Olha que pergunta que Pedro está fazendo. Quando você fala, quando você está ministrando isso aí, quer dizer que é só eles que têm que fazer, não é a gente, né? Como assim? Mas como? Né? Tem que partir de quem está aqui. Tem que partir do primeiro que está ouvindo. A primeira onda, quando você joga pedra no laguinho, né? É a que é mais forte. A primeira onda é a que toma pancada e é a que multiplica as outras ondas quando você joga pedra no laguinho. É lógico que é para você a palavra. Toma, irmão. Entendeu? Verso 48. Contudo, aquele que não conhece a vontade do seu Senhor, mas praticou o que era sujeito a castigo, receberá poucos açoites. A quem muito foi dado, muito será exigido. E a quem muito foi confiado, muito mais ainda será requerido. Ele fala assim, ó, se a pessoa não conhece o patrão, tipo assim, ó, imagina, né? Deus chamou o cara ali novo, ele nem sabe direito, né? Deus está aqui, ó, o seu talento é ser missionário lá na praça, sei lá, alguma coisa assim, entendeu? E essa pessoa não foi, não quero, tem vergonha, não quero, não se preparou, não fez curso, fez jocum, não fez, sei lá, alguma coisa assim. Então assim, mas ela não entendeu que Deus era um Deus severo, então ela será castigada pouco, por quê? Porque ela não conhecia a severidade de Deus. Entende isso? Amém? A partir de agora, você já não pode mais alegar isso. Como diz o próprio Pedro, falou assim, ó, era melhor que nem tivesse ouvido, porque era de alegar ignorância. Né? Eu não sabia que você era tão bravo assim. Perfeito. Agora entenda ali. Aquele a quem muito foi dado, irmãos, é aquele que vai ser realmente cobrado. O que eu estou querendo dizer com isso? Você fala assim, ó, porque eu quero isso, porque eu quero aquilo, eu gostaria de fazer isso aqui. Deus me manda uma esposa. Eu ouvi isso no final de semana, né? Assim, cuidado com o que você pede, irmão. Que ele vai mandar. Assim, lógico, a gente precisa entender. Né? Eu tenho capacidade também de multiplicar isso, vamos entender isso, amém? Perfeito? Né? Porque a esposa também é um investimento. Né, Du? Aí o mais legal disso assim se a gente pede muitas coisas para Deus, repare na sua vida, né? Que nem eu ouço o irmão falar assim, eu tenho 5 empregos, né? Repare na sua vida. Eu quero ter um carro bom, uma casa boa, quero comer em restaurante, quero fazer uma viagem internacional, quero comprar roupa legal, quero poder... Imagina assim, para isso, você vai ter que ter muito mais tempo demandado, muito mais energia demandada, perfeito? E muito mais vai ser exigido de você. Então, assim, eu falei assim, puxa... Eu já quis coisas que eu não recebi de Deus, e eu já recebi algumas coisas de Deus, em que Ele chegou e falou, falei, não falei? Que você não dava conta? É sério isso, irmãos. É sério. Eu olho esses pastores, o cara tem a igreja de 6.000 pessoas. Misericórdia. Eu já almejei ser um pregador, né, que pudesse influenciar pessoas positivamente com a palavra e tal. Mas aí Deus falou assim, não, tem uma capelinha lá no Terra Branca, irmão. Cuida dos noia, cuida dos bebão, entendeu? Pega os mano brown lá, toca a sua guitarra, grava seu disquinho, vende o seu shampoo, tá bom. Tá bom? Tá bom, tá bom. Beleza, tá bom.
Tá bom, tá ótimo, eu nem merecia. A gente nós merecíamos o fogo, irmão. Né? Ele deu capacidade para você tocar teclado. Deu uma mãe linda, que é a Neide, saudade da Neide, viu? Aí, cuidado com o que você pede. Por quê? Porque você vai ser muito mais cobrado pelo que você recebeu. Deus vai, esse Senhor vai falar, meu amigo, você pediu isso, você pediu aquilo, você pediu não sei o quê, e aí você falou, não, porque eu me capacitei, eu jejuei, eu orei, aprendi, fiz seminário, fiz curso, fiz não sei o quê, parará, eu estou apto a isso, porque tem gente que ainda faz tudo isso, e não, imagina um engenheiro civil, ele não consegue construir uma casa. Eu conheço engenheiro que não consegue construir uma casa. Formado. É sério o que eu estou falando. Então, assim, aprenda a se contentar com o que o Senhor te deu, cara. Porque se Ele deu a medida, que é a medida que você sabe administrar, a sua sabedoria espiritual, a sua capacidade de ser mãe e pai, um casamento, né? Porque tem uns que estão no segundo, tal, falam assim, eu errei, nem sabia direito como que era, tal, me antecipei, eu achava que era não sei o quê, perfeito, virou a página, Senhor, quero uma esposa, então, pô, beleza, cuidado. Quero um negócio, veja bem, será que não vai atrapalhar a sua vida espiritual? Queria um emprego, queria ganhar 12 mil reais. Será que você não vai se corromper? Queria uma igreja, não sei o quê. Será que você não vai se corromper? Porque a nossa tendência é corruptível. Eu conheço homens de Deus fantásticos e que eu falava, nossa, eu batia a continência, falava assim, cara, sensacional, nível que eu quero chegar. E aí depois, corruptível. Fez xixi fora do pinico. Então é muito melhor você entender, mano, o que Deus te deu hoje. Porque se o que Ele te deu hoje, se você multiplicar, reverbera para o futuro. Amém? Amém. Vamos orar. Cara, eu gostei muito da música que a gente tocou no início. Me tocou bastante o coração. No silêncio. Amém. Deus, muito obrigado por esse momento, Pai. Obrigado pela tua parábola. São coisas simples. Jesus fala coisas simples. Usa coisas do nosso dia a dia para se comunicar conosco. A gente fica querendo, né? Eu não conheço os profetas maiores. Não precisa. Se você conhecer o seu Senhor, você vai saber como falar para uma criança de Jesus. Por quê? Porque essa sua capacidade não é tua, é do Espírito Santo. Você precisa entender isso, que aquilo que Ele te deu não é teu. Por mais que você se esforce, primeiro, não por merecimento, mas por graça. Por mais que você se capacite, porque com certeza, se a gente for parar para entender, Ele chamou pessoas que eram pescadores, pessoas simples, mas também chamou pessoas muito importantes do alto escalão, como Paulo, que tinha 2 cidadanias, falava 5 línguas, escreveu 55% dos livros do Novo Testamento. Ele não podia chamar um cara que não sabia escrever, correto?
Então veja bem, ele deu para Paulo 5 e deu para Pedro 2 livrinho, entendeu? Deu para... Vamos parar para pensar. Um apóstolo que foi gerado depois da morte de Jesus. Então, ele sabe a capacidade que a gente tem. Ele não vai requerer de você uma capacidade que você não tem. Por quê? Porque é Ele que te dá essa capacidade. Ele não vai colocar 5 talentos na tua mão, porque seria uma irresponsabilidade da parte de Deus. Estou aqui, 3 milhões de reais. 5 talentos é 3 milhões de reais. Não vai fazer caca. Vai fazer caca, irmão. Não. Oh, Pai. Muito obrigado, Deus. Obrigado pelos irmãos que estão aqui. É gostoso ver assim as palmas. Na hora o pessoal cantou com voz assim. A gente está aqui nesses meses, às vezes sozinhos aqui dentro. A gente nem merece estar aqui, essa que é a verdade. Eu fico muito feliz disso estar voltando. A gente quer te oferecer esse louvor, Pai. No silêncio do meu ser, quando ouço, eu ouço a tua voz. E ao te contemplar, não posso descrever tudo que és pra mim. Mais que um amigo tu és, mais do que eu possa expressar. Tu és para mim, tua graça não me faltará, teu amor me restaurará. Me alegro em ti. Nos abençoe, Deus. Seja uma semana que a gente entenda o talento que o Senhor colocou, que Ele, para o Senhor é pouco, mas para nós é a nossa capacidade. Nos ensina, nos mostra, não deixa a gente se desvirtuar, a gente se encher de coisas que vão tirar, Deus, vão se tornar fardos ao invés de bênçãos. Que a gente aprenda a pedir, Pai, para o Senhor entender que ouvir mais a voz do Senhor. Eu ouço a tua voz. Isso faz toda a diferença, porque quem ouve conhece o seu Senhor. Nós queremos te conhecer, Pai. Nos dê uma semana, Pai, de paz. Nos dê uma semana onde a gente possa aprender a contemplar tudo que o Senhor tem dado para as nossas vidas e nós nem merecemos. Em nome de Cristo Jesus, que o Senhor restabeleça a tua saúde onde você estiver, também dos seus entes familiares. Que o Senhor não permita que a gente se contamine com esse vírus, em nome de Jesus. Que
Que o Senhor faça prosperar a tua casa, a tua vida. Que o Senhor nos conceda arrependimento, nos conceda a revelação da tua palavra, da tua graça, do teu amor. Oh, Pai, que o Senhor lhe abençoe e guarde e faça resplandecer a tua face sobre ti e lhe dê a paz. E que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus e a comunhão plena do Espírito Santo seja conosco hoje e sempre, amém. Vamos em paz. Quarta-feira tem estudo bíblico. Não abrace o seu irmão, não toque nele, mas o abençoe de longe. Em nome de Jesus, amém.